E aí, sabe aquele frio na barriga que dá só de pensar em pesquisa científica? Pois é, a ideia aqui hoje é descomplicar tudo isso. A gente vai mergulhar fundo numa das ferramentas mais poderosas que existem, o estudo de caso. E vamos ver passo a passo como transformar uma simples observação do cotidiano em conhecimento de verdade. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que se pega uma situação do mundo real, com toda a confusão e complexidade que ela tem, e transforma isso numa investigação científica rigorosa, séria? Olha, a resposta para isso, em muitos casos, está justamente na metodologia do estudo de caso. Ok, mas afinal, o que é um estudo de caso? Pensa assim, não é uma foto panorâmica, daquelas que pegam tudo de longe. É mais como um microscópio. Em vez de coletar um pouquinho de informação de milhares de pessoas, o foco aqui é outro. A gente vai pegar uma situação, uma pessoa, um grupo e entender aquilo nos mínimos detalhes. É sobre profundidade, sabe? Não sobre quantidade. Bom, essa aqui é a nossa rota para hoje, a jornada do pesquisador. Primeiro a gente vai ver a fundação, o que e por quê. Depois, o projeto, como desenhar o estudo. Em seguida, a gente vai a campo coletar dados. Vamos falar também das armadilhas, os erros mais comuns. E, por fim, como montar o relatório final. É um mapa completo, do começo ao fim. Então, vamos começar pela base, o alicerce de tudo. Antes de mais nada, é preciso entender o que é um estudo de caso e, principalmente, saber quando ele é a ferramenta certa a ser usada. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a pesquisa de larga escala. Pensa numa enquete. O objetivo dela é quantidade, certo? Números, estatísticas, padrões gerais. Já o estudo de caso, ele vai para o outro lado. O objetivo é profundidade. Ele não quer saber quantos, ele quer saber por quê e como dentro daquela realidade específica. Tá, mas então quando é que a gente deve usar um estudo de caso? Bom, ele é perfeito para quando o problema é complexo. Sabe, quando o contexto é tudo. Pega esse exemplo. Como um aluno com TEA se adapta ao ensino médio? Não adianta só ter estatísticas para responder isso. É preciso ir lá, observar a rotina, conversar, olhar os relatórios da escola, ou seja, é preciso mergulhar fundo. Beleza, a base está pronta. Agora vamos para a parte do projeto, o nosso blueprint. E aqui não tem segredo. Uma pesquisa sem um bom planejamento é que nem construir uma casa sem a planta. É a receita para o desastre. É esse planejamento que vai garantir que a investigação toda seja sólida. E um bom projeto de pesquisa se sustenta nesses 5 pilares aqui. Primeiro, identificar o caso. Quem ou o que vai ser estudado. Depois, definir o contexto. Onde, quando, em que circunstâncias. Isso nos leva a enquadrar o problema, a nossa pergunta de pesquisa. A partir daí, a gente traça os objetivos, o que queremos alcançar. E por último, e talvez o mais importante, construir a teoria, ou seja, conectar tudo isso com o que a ciência já sabe sobre o tema. E, gente, isso aqui é crucial. Sem uma base teórica sólida, a pesquisa vira só opinião. É essa conexão com a teoria, com o que outros pesquisadores já descobriram, que transforma uma simples observação em ciência de verdade. Sem isso, é só um relato, um achismo. Certo, agora a gente vai para o coração do negócio, o trabalho de campo. É a hora de sair do papel, do planejamento e ir para a vida real coletar os dados que vão de fato dar corpo para a pesquisa. E para coletar esses dados, existem várias ferramentas. Dá para fazer observação direta, entrevistas, aplicar questionários, analisar documentos, relatórios escolares, por exemplo. E a grande sacada do estudo de caso é justamente essa, combinar várias dessas fontes. Assim a gente consegue uma visão muito mais rica e completa do fenômeno. Olha, e aqui tem um ponto que separa o joio do trigo em qualquer pesquisa. O erro versus o método. É muito fácil cair na armadilha do julgamento pessoal e dizer o aluno parece preguiçoso. Isso é opinião, é achismo. O método científico exige uma descrição objetiva. O aluno demonstrou resistência às tarefas escritas e precisou de mediação constante. Percebe a diferença? Uma coisa é um fato observável, a outra é só impressão. E ciência se faz com fatos. Resumindo a aplicação prática, então, são 5 passos. Primeiro, escolher um caso que seja relevante. Segundo, delimitar, ou seja, fechar o foco para não tentar abraçar o mundo. Terceiro, planejar como, quando e o que vai ser coletado. Quarto e importantíssimo, registrar tudo. A memória falha, mas o papel ou o arquivo não. E por último, analisar e interpretar aqueles dados com base na teoria que a gente escolheu, é ir além da descrição.
Ok, a gente viu o caminho das pedras, mas agora vamos falar sobre as armadilhas. Conhecer os erros mais comuns é tão importante quanto saber os acertos, porque é isso que vai blindar a nossa pesquisa. Erro número 1. Falta de delimitação. Esse é um clássico. A pessoa quer estudar a inclusão escolar. Assim, de forma geral, isso é impossível para um estudo de caso. É muito amplo. O certo é focar, delimitar. Por exemplo, estudar a adaptação curricular de um aluno específico. É essa delimitação que faz a pesquisa ser, de fato, realizável. Erro número 2, julgamento pessoal. A gente já tocou nesse ponto, mas não custa nada reforçar. Pesquisa científica não é palanque para opinião ou julgamento de valor. O papel de quem pesquisa é analisar os fatos, objetivamente. Não é dizer se algo é bom ou ruim, certo ou errado. Erro número 3. Dados fracos. Esse também é perigoso. Achar que uma visitinha rápida ou uma única entrevista vai dar conta do recado, raramente vai. Se os dados coletados forem superficiais, frágeis, a pesquisa inteira desmorona. Não tem análise genial que salve dados ruins. A conclusão só é forte se os dados forem robustos. E o erro número 4, falta de ética. E aqui, gente, não tem conversa. É inegociável. A identidade de quem participa da pesquisa precisa ser protegida. Usar nomes fictícios, pedir autorização formal, isso não é uma opção, é uma obrigação. A ética, a segurança e a privacidade das pessoas envolvidas vêm sempre, sempre em primeiro lugar. Bom, passamos por tudo isso e chegamos na reta final, o relatório. Como apresentar os resultados? Porque vamos combinar, não adianta nada fazer uma pesquisa incrível se na hora de apresentar ela for confusa e desorganizada, né? A estrutura padrão de um relatório segue uma lógica bem clara. Começa com a introdução, que apresenta o tema e o problema. Depois vem o referencial teórico, que é a conversa com outros autores. A metodologia detalha o como foi feito. Aí vem a análise e discussão, que é o coração do trabalho, onde a gente apresenta e interpreta os dados. A conclusão responde à pergunta inicial. E, claro, as referências com tudo que foi citado. É uma narrativa com começo, meio e fim. E de todas essas partes, fiquem com isso. A análise é a parte mais forte da pesquisa. É o momento mágico onde a descrição vira conhecimento. É ali que os dados que a gente coletou lá no campo dialogam com a teoria dos livros. É quando a mágica acontece. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. Um estudo de caso não é contar uma história. É transformar uma realidade concreta em investigação científica. É exatamente isso. Não é só narrar um acontecimento. É aplicar um método, um rigor, para transformar aquilo em ciência. E para fechar, fica aqui uma provocação. Depois de entender todo esse processo, que tal olhar ao redor? Na escola, no trabalho, na sua comunidade? Que realidade aí pertinho poderia ser o objeto da próxima investigação científica importante? Pensa nisso. A ciência começa com uma pergunta, uma curiosidade sobre o mundo real.